Litisconsórcio. Admite-se claramente o litisconsórcio na ação civil pública. Qualquer dos legitimados que queira ingressar em um dos polos da demanda será plenamente possível ser litisconsorte daquele que já se encontre. Inclusive é facultado aos Ministérios Públicos da União, dos Estados e do Distrito Federal a sua atuação em conjunto. Atos que possam ensejar a ação civil pública. Quem pode provocar o MP? Qualquer pessoa pode, qualquer do povo poderá provocar o MP quando em face de atos que possam dar início a uma ação civil pública. E o servidor público esse terá a obrigação de agir. Quando se der quando estiver de frente com atos que possam ensejar a ação civil pública, o servidor público deverá provocar o Ministério Público para que esse proponha uma ação civil pública. E com relação aos juízes e tribunais que tiveram conhecimento de fatos que possam ensejar a ACP, eles deverão agir pelo princípio da inércia, só agir se forem provocados, ou deverá provocar o Ministério Público, agir de ofício. A resposta é que eles também devem provocar o MP, pois também trata-se de servidores públicos e por isso estão obrigados legalmente a agir. Inclusive remeterão ao MP documentos ou informações que possam fundamentar a peça inicial da ação civil pública. Para instruir a petição inicial da ação civil pública. Os legitimados poderão, requerer certidões e informações que julguem necessário às autoridades competentes. E estas autoridades que tiverem de posse dessas certidões e informações requeridas deverão fornecê-las no prazo de 15 dias. Já o Ministério Público poderá instaurar inquérito civil, o qual será presidente, por determinação legal, ou requisitar documentos ou informações que julgue necessários a qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou particular. Mas para isso estipulará um prazo que não será menor que 10 dias úteis. Poderá também requerer exames ou perícias, nesse caso. Uma observação: se a lei impõe sigilo, se a lei impõe sigilo, o Ministério Público mesmo assim irá propor a ação civil pública desacompanhada desses documentos ou informações necessárias, porém irá requisitar ao juiz que essas autoridades que têm posse desses documentos forneçam para que fundamentem a ação civil pública. Uma observação 2 diz respeito à constituição de crime. A recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público, constitui crime. Informação importante aí no conhecimento da ação civil pública. Arquivamento do inquérito civil ou das peças requisitadas. Faltou um S ali, mas tudo bem, não vai interferir aqui no nosso aprendizado. Se o Ministério Público se convencer que inexiste fundamentos para propor a ação civil pública, poderá requerer o arquivamento, tanto do ICP quanto das peças, dos documentos que foram requisitados em autoridades competentes. Só que para isso ele deve fundamentar tal requerimento. O requerimento de arquivamento do ICP, do Inquérito Civil Público das peças, serão encaminhados ao CSMP, que é o Conselho Superior do Ministério Público, no prazo de 3 dias. E o CSMP poderá homologar ou rejeitar o arquivamento. Caso decida por homologar, será então realizado o arquivamento. Caso decida rejeitar, designará desde logo um outro órgão do Ministério Público para proceder com a ação civil pública.
decisão que determina a obrigação de fazer ou não fazer. Caso não cumpra, caso o agente causador do dano não cumpra, o juiz procederá com execução específica ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível. E essa execução, ela independe de requerimento do autor. Tá aí mais um ponto em que a gente percebe o princípio do ativismo judicial ou do impulso oficial. O juiz agindo de ofício, independente de requerimento do autor. Execução. A execução se dará no prazo de 60 dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória. E caso o responsável, ou seja, aquele que propôs a ação civil pública, não o faça, qualquer um dos legitimados poderá promover a execução. Os efeitos da sentença civil. A sentença civil, ela faz coisa julgada erga omnes, porém comporta exceção. No caso de pedido julgado improcedente por insuficiência de provas. Então, em face de uma nova prova, qualquer um dos legitimados poderá propor novamente uma ação civil pública. Um outro efeito da sentença civil é que ela limita-se à competência territorial do órgão prolator. Porém, novamente, comporta exceção. O caso do dano transfronteiriço, como foi falado. Quem não lembra aí do caso Telex Free? Uma sentença prolatada lá no Acre, por meio de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual do Acre, e que teve efeitos não só lá no território do órgão prolator, teve efeito em caráter nacional, efeito no país inteiro. Então, em face de dano transfronteiriço, os efeitos da sentença civil poderão alcançar limites além do território do órgão prolator. Honorários advocatícios. Não é cabível honorários advocatícios, cabendo apenas às associações autoras e caso se comprove litigância de má-fé. Serão então tanto a associação autora mais os diretores responsáveis condenados solidariamente em honorários advocatícios e ao decúpulo das custas judiciais, e serão condenados em perdas e danos caso haja perdas e danos. Pessoal, esse foi mais uma videoaula colocada no YouTube por mim, no meu canal Me Ensina Direito. Quem quiser se inscrever, fique à vontade, dá lá um joinha. Espero que tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser.